Programa J. Silva, pela Gravatá FM. Pela Gravatá FM. Nosso estado nós temos 3 principais pré-candidatos, que é Marília Reis, do PT, o governador Paulo Câmara, do PSB, e o senador Armando Monteiro Neto, do PTB. E os 3 declaram voto a Lula. Os 3 declaram apoio a Lula. Lula preso, condenado, cumprindo uma pena de mais de 12 anos, né? E 3 pré-candidatos importantes, são os 3 pré-candidatos que pontuam bem, inclusive empatam tecnicamente, declararam apoio a Lula. Tem hora que eu me pergunto, como pode? Lula é candidato ou não é candidato? Lula será candidato ou não? Lula vai ser solto? Lula vai registrar a candidatura? Jota, a gente sabe que esse movimento girando em torno de Curitiba, onde os pré-candidatos, né, seja governador, seja deputado, senador, deputado estadual, migra, né, para como se fosse uma romaria. Uma romaria de quê? Para pedir votos, onde esses votos de Lula, eles tentam se aproveitar e pulverizar para suas campanhas, onde sabemos que ali não tem nenhum sentimento por Lula. Vai? A gente sabe que não tem nenhum sentimento. Ali eles estão atrás dos votos de Lula, certo? E Lula deixou um legado, deixou um fato, legado, todo mundo que é sabe fato. disso. Então cada um está querendo tirar sua fatia do bolo, né? Ali não é nenhuma clemência, nenhuma solidariedade com Lula, não. Aquilo ali nada mais, nada menos de que é você se aproveitar de um momento, de uma situação, político. um oportunismo político, certo? Para dali colher os seus louros. Que eu acho que é uma forma muito esdrúxula de se fazer política. Porque eu acho que o candidato, quando ele se apresenta para ser candidato, ele tem que ter um cacife. Ele não precisa de outro candidato para levantá-lo, não. Ele tem que ter sua história política. Eu entendo dessa forma. Mas estamos no Brasil, né? Você foi militante do PT, né? Fui militante do PT, Jota. A gente fundou o PT em 85, na cidade de Vitória de Santo Antão, diretório. Vendi estrelinhas. Participei de todas as campanhas de Lula ativamente, inclusive a que perdemos, duas eleições, certo? Eu conheço o estatuto, o regimento do PT a fundo, certo? Infelizmente, hoje eu posso lhe dizer, assim como outros que saíram do partido, a exemplo de Fernando Gabeira, o Hélio Bicudo, Marina Silva, Heloísa Helena e outros que militaram, Fernando Ferro, e outros que militaram no PT, certo? Sabe que hoje o partido não é mais aquela essência que tinha no começo. A partir do momento que se assumiu o poder, tudo aquilo que combatemos, inclusive fomos à rua para pedir o impeachment de Collor, teve os cara pintada, o seu Lindenberg Farias, que se dizia o cara pintada chefe, e depois a gente vê o PT chegar ao poder e se aliar com todas essas pessoas que sempre combateu. A exemplo de Collor, a exemplo de Maluf, a exemplo de Temer, a exemplo de Renan Calheiros e outros de Sarney, o PT se aliar com esse povo, Jucá e outros. Quer dizer, o partido perdeu a sua essência. Foi aí que começou a derrocada do PT. Foi quando se aliou com essas pessoas. E a derrocada do Brasil. Do Brasil. Né? Que a gente está vendo a situação do país. Justamente. E aí foi onde começou. E aí foi onde muitos que viram que o barco não estava girando para um porto, abandonaram o barco, não por covardia, mas por não acreditar e não aceitar aquele projeto proposto no regimento do partido e que depois, que tanto nós combatimos, que era a corrupção, se vê o partido se envolver com essas pessoas que praticavam o ato. Então, ou você segue uma linha, né, que realmente você acredita, uma linha séria, mas a partir do momento que você chama o cara de corrupto e amanhã você está junto com ele, então perdeu tudo aquilo que você falou. Toda a sua ideologia. Tinha condições, por exemplo, do PT chegar ao poder, se não se juntassem? Será que ele, isolado, por exemplo, a gente vê a imagem de Lula, né, em eleições antes dele ganhar, era aquele homem barbudo, cabelo desdenhado, tudo, mas depois ele foi tomando mais uma forma mais padronizada, vamos dizer, né, junto com o Zé Alencar também, grande empresário. Então, se juntou com o PMDB,
também para poder chegar. Então, qual seria, o que seria interessante o PT ter continuado nessa linha, né, como você fala, e não ter chegado ao poder, ou ele ter, no caso, feito essas coligações que, infelizmente, no nosso Brasil é necessário as coligações para se chegar ao poder, que eu nunca vi nenhum chegar sem coligação, ou ia se coligar só com aqueles que não tinham condições, que não têm um histórico, vamos dizer assim, de corrupção, né? Por exemplo, o PSTU, um PCO, né? Um PCB, né? Que não tem. Então você ia ficar sempre naquela ala do fazendo barulho, mas nunca chega, mas podemos levantar a bandeira da moralidade, mas não chega nunca ao poder para poder até fazer alguma coisa. Será que tem condições no nosso país termos essa possibilidade de chegarmos com um partido inidôneo, que não tem mancha política, de corrupção, e poder... Será que isso não é uma utopia, meu amigo Nego Lucas? Me diga uma coisa, eu pergunto, qual o preço do poder? O poder tem preço? Qual a sua ética? Você tem ética? Então são palavras, são perguntas que são fortes. Porque hoje, a gente vê aí na opinião pública a descrença, o descrédito do eleitor brasileiro com os políticos que tem aí. Hoje, se você apresenta-se como um candidato ético, que tem uma história moral e partidária sem mácula, possa ser eu, possa ser Edson, possa ser Ismael, você, Edson, Jota, Bronce, Marconi, mas no adágio popular, na sua testa vai estar corrupto, ladrão. Então foi a imagem que se criaram. Eu acredito o seguinte, se o partido tem a sua ideologia, quando você, a partir do momento que abandona, em troca de um plano político para chegar ao poder, se aliando àquelas pessoas que você tanto combateu, aí veio aquele ditado que minha avó dizia, quem se junta com porco, farelo come. Esse diálogo que foi iniciado aqui por você, Marcelo, por Nego Lucas, extremamente importante. E você chegou numa tecla, vocês três chegaram numa tecla, que é a população que decide. E Marcelo questionou por que é que nunca se chegou ao poder sem essas coligações que são tão questionadas. Por outro lado, Nego Lucas acredita que é possível chegar. É possível. É possível, Ismael? Agora é possível quando a gente tiver uma população, um eleitorado consciente do valor do voto. E isso daí não está à vista ainda. Eu também não vejo isso. Esse percentual de pessoas que têm o potencial para escolher com responsabilidade e com consciência do peso do voto, lamentavelmente é um percentual pequeno. Ou seja, a gente sabe onde quer chegar, mas nós estamos à deriva porque existe uma grande massa que muitas vezes ela é, sobretudo, contraditória, hipócrita, reclama do sistema, mas quando chega o período eleitoral é a primeira que diz, eu voto por X. O povo é ficha suja e exige um político ficha limpa. É porque se o cara se corrompe, ele é corrupto. E exige um político ficha limpa, um político correto, honesto. Aí fica difícil. É muito interessante quando nós olhamos o cenário político. Por exemplo, ontem nós vimos que o Ciro Gomes fez a sua convenção e na sua convenção só estava o PDT. Bolsonaro está sozinho com o PSL. Marina está sozinha com a rede. E a grande maioria, até o PT hoje está sozinho. Está ainda remando, buscando o apoio do PCdoB, o apoio do PSB. Enquanto isso, nós vemos que o Centrão, como foi chamado, aderiu à candidatura de Alckmin. Alckmin hoje, ele conta com 43% do tempo de TV e rádio. 43%, ou seja, a maioria dos partidos, por exemplo, PP, DEM, PRB, o Solidariedade, PHS, PSD, PPS, PV e PTB já estão com Alckmin. Então, uma grandiosa coligação para um candidato que até o momento, nas pesquisas eleitorais, não passou de 2 dígitos. Então, como nós analisamos tudo isso? Por que esses partidos estão aderindo a Alckmin?
Ok, eu quero agradecer a participação de vocês, tem muito assunto ainda pelo programa.